iniciar normalmente com alguns avisos para nós todos. Então, iniciamos outubro. Ontem lembramos muito do nascimento de Kardec. E como todos os anos, a nossa livraria coloca os títulos de Allan Kardec e sobre Allan Kardec com desconto, e João nos passou de 15% de desconto às obras de Allan Kardec. É uma maneira de nós nos aproximarmos cada vez mais dos ensinos de Kardec. Talvez algumas pessoas tenham estranhado que nós estamos fazendo no primeiro domingo de outubro a nossa reunião, que normalmente está sendo realizada na segunda semana. Mas algumas pessoas devem lembrar, ou por leitura, ou porque se inscreveram, que no próximo fim de semana, dia 10, 11, 12, nós teremos o Congresso Espírita Estadual aqui no Rio. Então, muitos de nós estaremos neste congresso, e com certeza algumas pessoas que viriam também estariam no congresso. Por isso é que trouxemos, e Larissa pôde vir, para o primeiro domingo, para não perdermos a oportunidade de ouvir Larissa, e também porque ainda não tínhamos feito nenhuma comemoração dos 150 anos de publicação de Céu e Inferno. Nós tivemos, durante até agosto, um desmembramento do nosso painel de férias, que se realizou em janeiro e fevereiro, sobre as obras e a vida de Hermínio Miranda. Em setembro, como todos sabem, aniversário do Lar de Teresa, tivemos convidados. Na primeira semana, tivemos então Beatriz, e hoje nós estamos aqui passando para Larissa o livro que foi reeditado e que foi alvo então de tantos comentários aqui no aniversário Lar de Teresa com a nossa Beatriz. Tivemos também o Saulo Monteiro conosco, no domingo passado. Então estiveram aqui a Nádia, e com um vídeo de Dona Brunilde, já que ela não pôde estar pessoalmente. Então hoje vamos lembrar deste livro tão importante, daquelas obras editadas por Kardec em tão pouco tempo de vida de Kardec dentro da pesquisa e do trabalho de codificação. Larissa então acedeu ao nosso convite para que aqui viesse falar deste livro. Para nós, então, é de uma grande alegria termos Larissa de volta à nossa casa, depois de a primeira vez que ela esteve conosco e que a conhecemos. A conhecemos e admiramos, não é? Então, nós vamos ouvi-la e antes, então, fazer a nossa oração. Deixemos então para o lado de fora das nossas mentes os problemas que nos acompanham sempre e busquemos o recanto de paz. Busquemos os momentos de paz e reflexão que agora iniciamos. Concentremo-nos assim no instante que passa, em que nos deslocamos de nossos lares para virmos até este núcleo do Lar de Teresa, onde pensaremos nos ensinamentos do Cristo e hoje tão especialmente no trabalho grandioso do professor Rivaio. Senhor Jesus, tão pouco ainda conhecemos e tão pouco ainda entendemos
dos ensinamentos que vieste nos trazer com tanta clareza, mas que para nós ainda parecem difíceis de serem vivenciados. Que neste momento, Senhor, em que procuramos as bênçãos do alto, em que procuramos a bênção de Antônio de Aquino, de Teresa, protetores da nossa casa, a companhia querida dos Espíritos que nos orientam, que nessa manhã estejamos todos ligados fraternalmente a ouvirmos a nossa Larissa. Que a Tua paz, Senhor, esteja conosco, assim desejamos. E que em Teu nome, do nosso Pai, nós iniciemos o estudo desta manhã. Graças a Deus, que assim seja. Passamos então a Larissa. Larissa. Bom dia a todos. É com imensa alegria que nós nos encontramos mais uma vez nessa casa abençoada, solicitando a Deus e aos benfeitores espirituais que nos abençoe a todos e que nos forneça os recursos de que não somos ainda possuidores, para que possamos abordar o tema não apenas com a nossa cognição, não apenas com o nosso intelecto, mas que especialmente estejamos conectados e possamos nos comunicar de coração para coração. Existe uma história que nós não sabemos quem contou, mas escutamos através de Haroldo Dutra Dias. Ele nos relata que um determinado companheiro muito estudioso da doutrina espírita foi até Uberaba, onde Chico Xavier já residia na época, e apresentou a Chico uma proposta de fazer um estudo muito minucioso sobre aspectos científicos da doutrina espírita. E toda aquela complexidade da proposta que era apresentada por aquele companheiro deixou Chico um pouco apreensivo. E ele então disse: meu irmão, eu tenho uma sugestão de tema para os seus estudos, para a sua dedicação. Por que você não faz todas essas pesquisas, todos esses estudos a respeito de Allan Kardec? E o companheiro então disse: ah, Chico, mas esse tema já é muito batido. Já temos muitas coisas sobre Allan Kardec. Nós temos acesso a ele através da sua obra, porém podemos ver a sua biografia através do livro Que é o Espiritismo, mais alguns dados da sua vida em O Livro dos Espíritos e em obras póstumas. É um tema já um pouco desgastado. Chico, então, na sua simplicidade, sorriu para esse companheiro e disse: meu amigo, Allan Kardec ainda é um ilustre desconhecido para o movimento espírita. Já se passaram muitos anos desde esse episódio. Em verdade, quando Chico Xavier desencarnou, eu nem era espírita ainda. Então já se passou realmente algum tempo. O fato é, apesar desse tempo já transcorrido, a frase de Chico se torna ainda muito presente nas fileiras do movimento espírita. Talvez não aqui no lar de Teresa, porque percebemos o movimento da casa, buscando promover, intensificar o nosso estudo acerca das obras de Allan Kardec, o nosso codificador, e da sua vida. E vendo um aviso que está ali ao lado, dizendo que nesse mês de outubro, todos os títulos de Allan Kardec e sobre Allan Kardec estão com 10% de desconto. 15% está tapando ali, quase diminui o desconto de vocês. O fato é,
ficamos imensamente felizes e esperamos que ainda hoje, ou talvez nas próximas semanas, tenhamos notícia de que esses títulos se encontram esgotados, porque muitos livros nós temos comprado, alguns nós temos lido, mas falta ainda muito conhecimento acerca do nosso codificador. E nós gostaríamos de, para falar do aniversariante de ontem, que é Allan Kardec, ou Hippolyte Lyon, como preferirmos, ou para falar do aniversariante desse ano, que é o livro O Céu e o Inferno, gostaríamos de fazer uma espécie de entrecortes entre a vida do codificador e a sua obra, com especial atenção à obra que hoje homenageamos. Gostaríamos que todos agora refletissem. Quais seriam as características essenciais a alguém que necessitasse codificar, organizar uma doutrina que chega à Terra direcionada pelo governador da Terra, por Jesus. Uma doutrina que foi prometida por Jesus. Imaginemos essa responsabilidade. Ter acesso aos fenômenos, observar acontecimentos e, a partir dessa observação, possuir os talentos, os recursos necessários, as possibilidades necessárias, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para organizar todo esse ensino, para passar adiante essas informações de modo que os mais sábios e os mais simples tivessem a possibilidade de compreender essa doutrina, que não é dos homens, mas necessita da mão dos homens para chegar a outros homens, mas que se trata de uma revelação, de uma verdade que vem dos céus, que vem de Deus, que chegou à Terra através de reveladores, mas que já esteve na Terra, encarnada na Terra, na personalidade de Jesus, o Nazareno, o Cristo, o Rabi, o nosso Messias. Que personalidade poderia vir mais tarde, dar cumprimento à promessa de Jesus e ter todas as capacidades necessárias para o intento, para realmente fazer aquilo que Jesus havia proposto? Muitas vezes, quando pensamos na figura daquele homem estudioso, cujas imagens que temos, as pinturas, as capas de livro, nos mostram alguém sempre muito sério, austero e alguns diriam sisudo. E as crianças, na evangelização, chegam a simpatizar muito pouco com a sua imagem, porque imaginam que fosse alguém de difícil trato, alguém com uma personalidade complicada, pela imagem que foi propagada ao longo dos anos no movimento espírita, pela pouca imagem que temos acesso do codificador. Mas se nós, ao invés de nos paralisarmos diante dessa imagem, ultrapassarmos isso e buscarmos as suas próprias palavras, e buscarmos nas obras codificadas por ele os momentos em que ele não apenas apresenta a palavra dos Espíritos, mas a sua própria palavra, o seu próprio comentário, a sua própria lógica, nós transcenderemos essa imagem mais séria, mais fechada, e descobriremos que as qualidades, as características do codificador da doutrina espírita podem ser resumidas em duas asas: a asa do amor e a asa da sabedoria. Allan Kardec não era apenas um homem conhecedor, não era apenas um teórico, ele era um homem sábio. Ele não se tornou um homem de bem a partir do contato com os espíritos, ele já era um homem de bem. A sua vida já era correta. Os seus passos já denotavam a sua personalidade, os seus conteúdos morais já adquiridos previamente. Não é na encarnação como Hippolyte que ele dá um salto evolutivo. Ele já traz essa bagagem
como missionário, e é a partir da bagagem que ele já traz que os espíritos conseguirão encarnar na Terra a doutrina que agora chamamos de doutrina espírita. Mas esse trabalho começou muito antes. Todos aqui devemos saber, até mesmo nas nossas aulas de história, que nem sempre o acesso às escrituras sagradas foi permitido. Por muito tempo, ainda que nós quiséssemos ler a Bíblia, compreendê-la, estudá-la, nós não tínhamos essa possibilidade. Nós não tínhamos acesso às traduções. E então, escutando uma missa que era toda realizada em latim, nós não entendíamos o que estava sendo dito. E muitas vezes a última etapa da missa, que era na língua natal daquelas pessoas, que éramos nós, só essa parte era compreensível ao público, os sermões. E essa parte, muitas vezes, nada tinha a ver com as Escrituras, nada tinha a ver com o Evangelho, mas já eram interpretações das interpretações, que já direcionavam o público a um determinado objetivo, nem sempre divino, nem sempre positivo. Então, o acesso que hoje nós temos às traduções do Antigo Testamento, do Novo Testamento, isso é ainda muito recente, se pensarmos em história da humanidade. Mas existiu alguém que antes mesmo, aproximadamente um século, antes da Reforma Protestante, que teve essa luta de acesso do povo às Escrituras Sagradas, um século antes da Reforma, um jovem chamado Jan Hus vem à Terra e, juntamente com o seu mestre, com alguém que ele muito admirava e que já tinha escritos sobre isso, busca esse acesso das pessoas diretamente às Escrituras. E ainda mais, ele defendia que todas as pessoas poderiam comungar com Deus, com o Pai Criador, sem o intermédio de terceiros, sem o intermédio de um sacerdote, de um homem religioso. Esse laço do homem, criatura, com o Criador é uma relação de dualidade, que não necessitava e não necessita da intervenção de outras pessoas. 100 anos antes, aproximadamente, da Reforma Protestante, Jan Hus já defendia isso. Jan Hus, nada mais, nada menos do que o nosso Hippolyte, do que o nosso Allan Kardec, certamente já havia iniciado o seu ministério, o seu trabalho junto ao Cristo muito antes. Vem na personalidade de Jan Hus dar continuidade a essa semeadura, a esse trabalho de missionário. E foi também um ilustre desconhecido, porque muito poucas pessoas já ouviram falar em Jan Hus. Ele que foi queimado na fogueira por defender o direito do povo a esse acesso. Mas ele diz no instante da fogueira que naquele momento queimavam o pato, fazendo uma relação com o próprio nome Jan Hus, mas que mais tarde, após um século ou mais, eles não seriam capazes de queimar o cisne que viria com muito mais força, com muito mais vigor, tal qual uma fênix que ressurge das cinzas. E nós sabemos que esse cisne, ou que essa fênix, já veio e permanece entre nós. Então, como Hippolyte, ele retorna para dar continuidade a esse trabalho. E equilibrando as suas duas asas, o seu coração amoroso e a sua sabedoria, ele começa o seu trabalho de codificação. Algumas vezes, nós já escutamos no movimento espírita, algumas pessoas dizendo assim: o livro, a doutrina é dos espíritos. O codificador fez questão de dizer isso. E é verdade. Tanto que não existe a divisão que às vezes as pessoas fazem de espiritismo kardecista ou não kardecista. A própria palavra é um neologismo
que foi criado na época em que surge o Livro dos Espíritos, em que ele é organizado. O próprio termo espírita ou espiritista vem disso. Mas quando nós dizemos isso, em nada deveremos menosprezar ou diminuir o trabalho e o tamanho desse gigante que codificou. Porque é diferente quando nós dizemos o ensino vem de Deus, o ensino vem dos Espíritos. E quando nós dizemos que Allan Kardec foi apenas o codificador, como se fosse pouca coisa ser o codificador da doutrina espírita. Quantos seriam capazes de fazer a mesma coisa que ele fez? De receber todas as pedradas que ele recebeu? Quantos seriam capazes de devolver com a mesma sabedoria todas as tentativas de derrubar os seus esforços? Quantos seriam capazes de sustentar a Revista Espírita, como ele mesmo dizia, uma tribuna livre, onde nós discutiremos, poderemos inclusive divergir, mas jamais disputar, porque não é esse o objetivo. E ele dizia, numa discussão entre companheiros do movimento espírita, onde eles não conseguirem se entender, chegar a um ponto comum, eu escolherei ficar ao lado, não necessariamente do que estiver com a verdade, mas com aquele que for mais caridoso durante a discussão. Será esse um homem apenas inteligente? Apenas um teórico de gabinete? Ou será esse um grande sábio que adquiriu, que lapidou a sua alma, o seu conhecimento ao longo de várias encarnações? Porque de conhecimento, como nos diz Haroldo Dutra Dias, o Google está cheio. E nós colocamos qualquer palavra no Google e ele nos diz um manto de coisas. Nos dá uma informação, significado, a etimologia, dados históricos. Isso é conhecimento. E existem homens que, tal qual o Google, circulam pela Terra. Nós jogamos uma palavra e ele nos diz várias outras palavras acerca daquela. Teóricos, teorias, e vomitam em cima de nós todas essas informações. Mas o sábio não se forma em uma única existência, em uma única encarnação. O sábio necessita de muitas encarnações para que ele seja testado no fogo das provações, na labareda das dificuldades e dos desafios. Então ele obtém uma informação, internaliza essa informação e na prática vivencia essa informação. E todo esse processo, o nosso codificador já havia passado por ele quando aqui chegou como missionário. Mas então, em 1857, ele publica o Livro dos Espíritos, que é o grande marco que inicia a doutrina espírita na Terra. Em seguida, o Livro dos Médiuns e, mais tarde, o Evangelho segundo o Espiritismo, que no ano passado completou seu aniversário de 150 anos. E gostaríamos aqui de pedir permissão para ler um trecho que é da época em que Allan Kardec estava organizando o Evangelho segundo o Espiritismo, mas que está no livro Obras Póstumas. Ele estava numa outra cidade que não era que ele residia, numa espécie de retiro, organizando todo aquele material de o Evangelho segundo o Espiritismo. E sem que as pessoas, até mesmo a esposa dele, a Amélie, soubesse o que ele estava fazendo, ele trabalhava silencioso. Apenas os espíritos sabiam o que ele estava fazendo. E ele solicita para uma médium uma psicografia, uma mensagem, um conselho sobre o trabalho que ele estava realizando. A própria médium não sabia que trabalho era esse. Recebe apenas a incumbência de solicitar uma mensagem. E eis a mensagem, ou uma das mensagens. Ele perguntava sobre o que o clero diria a respeito da sua próxima publicação, o Evangelho segundo o Espiritismo, que na época ainda se chamava Imitação do Evangelho. Aproxima-se a hora em que te será necessário
apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terás de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que foste feliz até o presente momento, mas que é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Esse é Allan Kardec. Esse é o codificador da doutrina espírita. Mas tem mais. Ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, como dissemos, inicialmente como imitação do Evangelho, mais tarde por orientação, por conselho do seu próprio editor, o senhor Didier, é que muda o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. E agradeçamos ao senhor Didier, porque o nome é muito mais apropriado. Só que em seguida, é como se aquela personalidade de Ian Hus reaparecesse e o codificador percebesse que faltava uma orientação ao movimento espírita a respeito da justiça divina. Porque a concepção que vigia na época era de um céu para os eleitos e de um inferno de penas eternas àqueles que haviam infringido as leis de Deus. E àquela época era considerado infringir as leis de Deus coisas que hoje nós nem imaginaríamos. Coisas que hoje seriam consideradas por nós como inconcebíveis. Mas existia ainda a possibilidade do purgatório, uma espécie de meio termo, onde os companheiros poderiam arrepender-se. E chegado o dia de um juízo final, esses que estavam no purgatório iriam definitivamente para a felicidade do céu ou para o inferno. E Allan Kardec, com toda a sua bagagem, começa a observar na prática os depoimentos, as entrevistas com espíritos desencarnados. E começa a separar aqueles que eram felizes, que gozavam de uma tranquilidade, de reencontros felizes com pessoas amadas. E ele diz, isso não me parece muito com o céu, porque mesmo essas pessoas felizes estão ocupadas. Elas têm mais o que fazer. Elas não estão apenas escutando harpas, não estão apenas observando os anjos. Existe ação, existe trabalho nessa região que eles descrevem como regiões felizes. Mas ainda em relação àqueles depoimentos de espíritos sofredores, de espíritos infelizes, ele percebe que por mais aterradoras que fossem algumas descrições, algumas poderiam até ser pior do que o inferno de Dante, porque o sofrimento era atroz. Mas ainda aí ele diz, não me parece coincidir com as descrições do inferno pagão e nem do inferno cristão, porque inclusive o inferno cristão chegou a ser muito pior que o inferno pagão, com maiores atrocidades nas suas descrições.
Mas ele diz ainda: já o purgatório me parece com uma região que fica assim entre os planos espirituais superiores e inferiores, onde o homem tem a possibilidade de expurgar, de eliminar, de transformar o mal que ele já perpetrou na Terra. E Allan Kardec então percebe que as zonas purgatoriais descritas pelos cristãos e também por alguns pagãos tinham grande semelhança com planetas de provas e de expiações, onde os espíritos, no seu processo evolutivo, reencarnam com o objetivo de arrepender-se, de reparar os equívocos que já fizeram, de, por assim dizer, crescer, aprender, evoluir. E então, partindo da observação e das entrevistas, é que o nosso codificador vai pensar em consequências do que ele havia observado. Então, quando nós pegamos o livro O Céu e o Inferno, primeiro ponto, falamos sempre o céu e o inferno, muitas vezes pulamos para o início do livro e não percebemos que há um subtítulo que se chama Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, esta obra trata da justiça divina segundo o Espiritismo. É como se o codificador pensasse, por muito tempo, inclusive quando ele aqui estava como Jan Hus, foi dito aos homens de um Deus castrador, de um Deus juiz, de um Deus que não tem misericórdia, que não se compadece, que é capaz de mandar uma mãe para o céu e um filho para o inferno. Se essa mãe não se compadece do seu filho, se esse Deus não se compadece dos seus filhos, que justiça é essa onde não há amor, onde não há misericórdia, onde é uma justiça muito pior que a justiça dos homens? Porque quando alguém comete um delito aqui na Terra, nós bem sabemos que existem atenuantes ao delito que foi cometido. E que muitas vezes, por bom comportamento, por certas práticas, por trabalhar e contribuir, e por outras coisas que fogem à regra geral e não deveriam existir, nós sabemos que as penas são atenuadas, que o tempo diminui. Então, como um Deus poderia relegar os seus filhos que cometem equívocos passageiros a passar por penas eternas? Seria então esse Deus um juiz muito pior do que os juízes da terra. E é por isso que ele resolve organizar um livro que trata da justiça de Deus, da justiça divina segundo o Espiritismo, dizendo: é isso que a doutrina espírita fala sobre a justiça de Deus. Só que nós vemos uma primeira parte nesse livro e uma segunda parte. E, na verdade, a obra começou da segunda parte e depois é que foi para a primeira parte. Porque a segunda parte deste livro são as entrevistas realizadas por Allan Kardec. Algumas ele já havia, inclusive, publicado na Revista Espírita de forma esparsa, colocando aqui um depoimento de um desencarnado em situação feliz, colocando ali um depoimento de um desencarnado em situação mais infeliz, tentando demonstrar aos encarnados, ao movimento espírita, que aquilo que nós colhemos quando desencarnamos está diretamente ligado àquilo que nós plantamos enquanto encarnados. Só que de tantos casos que ele encontrou, e com a sua mente tão lógica, capaz de organizar todos esses casos, foi então que, percebendo um grupo de espíritos felizes, um grupo de espíritos infelizes, um grupo que estava se sentindo muito culpado por coisas em comum, como assassinatos, ele agrupa e percebe que existem similaridades nesses casos, que existe uma similaridade no processo de desencarnação. Porque morrer é uma coisa, desencarnar é outra coisa. E há espíritos que morrem e demoram muito tempo para desencarnar. Existe uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, em que ele relata, o livro Transição Planetária,
quando aconteceu aquele tsunami, nós vemos Manuel Filomeno de Miranda com uma equipe que, inclusive, não era de apenas espíritos espíritas, existia ali um representante das principais religiões, existia um companheiro que era padre, existia um companheiro que era muçulmano, e nós percebemos, inclusive, que naquele caso, como os habitantes da região, os que haviam morrido e ainda não haviam desencarnado, em maioria eram muçulmanos, o espírito desencarnado muçulmano que fazia parte daquela equipe é o que consegue interferir com mais força, com maior qualidade no resgate, no auxílio àqueles espíritos, porque ele tinha uma via de acesso mais direta. Então não pensemos que ao desencarnarmos, todos então seremos espíritas. Não. Poderemos ter a concepção que são princípios espíritas de desencarnação, de reencarnação, e continuar com a religião que tínhamos aqui na Terra. E é, inclusive, o que esse padre, que é amigo de Manuel Filomeno de Miranda, explica para ele. Que, na verdade, ele ampliou o leque de possibilidades, de concepções, mas permaneceu como padre, permaneceu com algumas das suas convicções, com as centrais, com as mais importantes. E então, esse grupo vai até a região onde teve o tsunami, e qual o trabalho deles? Tantas pessoas haviam morrido, milhões, milhares, mas pouquíssimas haviam desencarnado. Haviam conseguido desligar-se do veículo físico. E aquele grupo, como muitos outros que tinham o mesmo trabalho, vão auxiliar no desligamento daqueles companheiros, no desenlace daqueles companheiros, para que eles conseguissem continuar sua trajetória como espíritos. E então, observando essa dificuldade entre o morrer físico e o desenlace, o desencarnar, é que Kardec organiza um capítulo chamado O Passamento, como a nos dizer que existem diferentes categorias entre os que desencarnam. Existem alguns que são atraídos para regiões felizes, outros para regiões infelizes, e isso tem muita relação com a identificação de cada um, com as leis de atração que nos convidam a aproximarmos-nos daqueles com os quais temos mais similaridade. Então, se aqui na Terra nós sentimos atração por determinados acontecimentos, determinadas informações, determinados hábitos, ao desencarnarmos, continuaremos com essas identificações, com essas atrações e com esses hábitos. Não há milagre, não há passe de mágica, é uma continuidade. E Kardec registra isso, observa isso a partir das entrevistas. Mas existe um instante que é entre a morte física e o desenlace de um certo aturdimento que acomete a todos, que para alguns pode levar alguns segundos, para outros alguns dias e para outros alguns anos, que é o caso dos suicidas, por exemplo, por eles terem causado um choque no veículo biológico e estarem ainda encharcados do fluido vital que possibilita a vida, esse fluido que é como se fosse a nossa bateria, o nosso combustível aqui na Terra. Então, digamos, a pessoa estava com um combustível para viver aproximadamente 80 anos. E com 20 anos, essa pessoa comete suicídio. Ela conseguirá desligar-se, desvincular-se do veículo físico com a mesma facilidade de alguém que tinha uma bateria para aproximadamente 80 anos e vive até 80 anos? Certamente que não. E é sobre isso, sobre esse aturdimento, essa dificuldade, que no capítulo O Passamento, o codificador falará. Mas é interessante notarmos que tudo isso que ele deduz, ele não sentou um dia no seu gabinete e pensou assim: vou criar uma teoria. E começou então a escrever temas, a escrever tópicos. Não se trata de sair da teoria e depois ir ao campo. Deixa eu ver se na prática é isso que eu escrevi. Não é assim. Ele é convidado pela própria experiência a deduzir consequências daquilo que observava.
E é por isso que ele diz que pouco se importava com a opinião de alguns cientistas, de alguns teóricos que o criticavam na época. Ele afirma: estou diante de fatos novos, e contra fatos novos não me adianta muito antigos argumentos. Eu estou observando na prática, são os espíritos que estão me dizendo, não sou eu que estou deduzindo simplesmente do vácuo, da abstração. Eu estou observando coisas práticas, coisas da vida, leis novas. Para leis novas, novos nomes e novas explicações. E após esse processo de entrevista, após observar a regularidade de certos fenômenos, de certas consequências, é que ele escreve o Código Penal da Vida Futura. E nós gostaríamos de ler apenas alguns parágrafos desse código, porque se fôssemos ler todo ele, ficaríamos aqui até passar o horário do almoço e acredito que ninguém tenha esse interesse. Mas vamos lá. Código Penal da Vida Futura. Para quem nunca escutou esse termo, eu vou repetir. Tem um Código Penal mesmo, tá certo? Então tá bom. Só que o que é interessante também lembrar, talvez, se existir alguém aqui na plateia que seja da área de direito, ou alguém que está estudando muito para concurso, pode até ser que tenha um acesso maior ao Código Penal nosso mesmo, né? Eu, por exemplo, nunca na minha vida, sendo bem sincera, é até uma pena que esteja gravando, porque isso vai ficar registrado, mas eu nunca li o Código Penal por completo. Li algumas coisas esparsas, algumas coisas assim para prova de concurso, e não achei assim muito bacana e tal, mas a minha ignorância nesse campo, vocês não imaginam o tamanho dela. E acredito que muitos aqui, talvez alguns, porque antigamente, né, sem querer dizer tão antigamente assim, nas escolas isso era mais valorizado. Hoje em dia muito pouco, com raras exceções. Mas acredito que muitos aqui também não tenham tido muito acesso ao Código Penal. Que não fiquem em casa assim, lendo e relendo o Código Penal. Mas existe um certo público que precisa ter o acesso ao Código Penal. E que não tendo acesso através do estudo, o Código Penal meio que recai sobre esse público, que são aqueles que infringem a lei. Então, nós poderíamos nem conhecer o Código Penal, mas no momento em que nós fazemos algo que fere, que barra, que ataca esse Código Penal, nós sentimos o peso dele. E isso não se dá apenas com a lei dos homens, isso se dá com a lei de Deus. Um espírito que tem a sua trajetória tendo sido criado simples e ignorante, mas que, à medida que ele tem mais conhecimento, que uma nova informação chega, ele utiliza da forma correta o seu livre-arbítrio, ou seja, sabendo que isso é certo e que isso é errado. Esse espírito opta pelo caminho certo, e existem espíritos que fazem isso. Nós não temos contato constante com eles, porque o nosso grupo, em geral, resolveu dar uma testada no código. Mas Jesus, por exemplo, como anota o espírito Emmanuel, teve uma trajetória evolutiva linear. Ou seja, no momento em que ele sabia discernir isso é certo e isso é errado, ele optava pelo certo. Ele resolveu, na sua trajetória evolutiva, não testar, não rebelar-se contra as leis. Mas nós, que nos rebelamos, que dissemos assim, já entendi que esse é o certo, mas eu quero esse outro aqui mesmo, depois eu vejo o que é que acontece. Ou seja, nós fomos de encontro à lei, de encontro ao Código Penal da Vida Futura, aquilo que seria o caminho de benesses, de aprendizado, com alguns constrangimentos, com alguns sofrimentos fruto da evolução, mas não com expiações desnecessárias. E então, nesse Código Penal da Vida Futura, que são nada mais, nada menos do que as consequências que Allan Kardec tirou daquelas entrevistas, daquela observação que ele fez, nós vamos ler apenas alguns que já dizem o principal. A alma, esse é o primeiro, ou o espírito,
sofre na vida espiritual, ou seja, após desencarnar, as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. E aqui tem uma informação que mesmo nós espíritas esquecemos. Porque estamos ainda muito presos aos atos exteriores e esquecemos que poderemos fazer uma grande doação, poderemos até levantar alguém que está caído, o que é um ato exterior, mas dentro de nós, o nosso estado íntimo, a nossa alma não coincidir com esse ato exterior. Então existe um duplo objetivo, que é fazer fora a transformação que precisamos fazer dentro. É claro que no início precisaremos levantar o companheiro caído, mesmo sem muita vontade, porque às vezes fazendo fora, a gente começa a mobilizar o que está dentro. Então muitas vezes iremos para a atividade voluntária com preguiça, sem querer acordar cedo, com má vontade, pela disciplina. Mas chegando lá, precisamos nos esforçar para mobilizar os recursos internos daquilo que estamos fazendo fora. Então é um duplo caminho, é fazer fora, mas buscar a transformação dentro, porque poderemos nos afadigar, construir instituições beneméritas de assistência ao público e acender uma luz ainda muito ofuscada dentro de nós, porque fizemos muito fora e pouco dentro, como Marta e Maria. Enquanto uma se afadigava apenas com o fazer, com as mãos ativas, a outra escolheu a melhor parte, que é a da iluminação, a da transformação. E muitas vezes pensamos, então vamos ficar só com a iluminação. Não. Jesus ali exemplifica a complementariedade das duas, do agir, porque não vamos fazer um evangelho no nosso lar, receber espíritos, companheiros e deixar também a casa completamente suja. Porque esse ambiente externo também repercute em nós internamente. O nosso desleixo físico repercute no nosso desleixo espiritual. Uma coisa interfere na outra. Então é fazer fora, mas fazer dentro ao mesmo tempo. E uma coisa ajuda a outra. Uma coisa impulsiona a outra. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu, quando tenho alguma coisa para estudar, se eu chego na sala da minha casa e está suja, bagunçada, desorganizada, eu não consigo me concentrar. Eu posso fazer uma prece, posso botar uma música das mais elevadas, eu não consigo me concentrar. Talvez espíritos mais preparados do que eu conseguissem fazer isso, independente do ambiente. Raul Teixeira uma vez recebeu uma orientação, acredito que todos saibam quem é, do seu benfeitor espiritual Camilo, que disse assim: Raul, você tem muito trabalho a realizar com viagens. Então, quando você estiver no aeroporto, esperando alguém para te buscar para uma palestra, no momento que for, você pegue uma bula de remédio, você pegue qualquer coisa e você estude. Porque na hora da palestra, são esses elementos dos quais eu me utilizarei para inspirar-te. Desculpa. Então, Raul fazia isso. Eu, por exemplo, se estiver no aeroporto, lendo uma bula de remédio, eu em casa concentrada, já não dá para ler a bula de remédio, eu já não vou fixar, não vou entender, e os benfeitores não conseguirão utilizar esse elemento depois. Raul conseguia. Essa é a diferença. Mas se nós não conseguimos, se ainda é importante no nosso estado evolutivo tomar um banho, alimentar-se com tranquilidade, para conseguir produzir, inclusive, coisas espirituais, que o façamos. Que não requeiramos de nós mesmos exigências que não condizem com o nosso estado evolutivo. Uma vez estava conversando com uma companheira que dizia, e nós até já tivemos esse pensamento também, não sei se você já observou, mas espírito assim mais evoluído, né?
esses palestrantes que admiramos, ou essas pessoas que têm instituições que admiramos, Chico Xavier, Divaldo Franco, quando você observa a trajetória de todos eles, tem um ponto em comum, que eu não sei se vocês já observaram. A maioria deles dormia ou dorme muito pouco. Umas 4 horas por noite, umas 3 horas. Se dormir 5 horas, se dormiu muito. E nós percebemos essa repetição. E aí a companheira, a amiga, me dizia assim, será então que eu precisarei fazer isso, começar a dormir menos, para adiantar a minha evolução? E aí, quando essa companheira disse isso, eu falei, gente, então o negócio pro meu lado está realmente muito complicado. Porque dormindo muito, já não está dando muito certo? Se eu dormir pouco, eu fico mal-humorada, não me concentro. Aí, imagina só, eu fazendo a palestra e bocejando, não ia dar muito certo. Então, não adianta que nós forcemos comportamentos externos para mostrar que dormimos pouco, que nos sacrificamos muito, que a nossa alimentação é frugal. Essa deve ser a consequência de uma outra transformação. Chico Xavier, Divaldo Franco e esses companheiros não começaram a trajetória deles com o objetivo de dormir pouco. Isso foi uma consequência do trabalho, das preocupações do que eles tinham que fazer, da tarefa que tinham a realizar. É diferente quando nós nos impomos comportamentos que ainda não damos conta. Quando nós queremos, antes de cumprir a etapa de seres humanos, nós já queremos pular para a série seguinte, muito distante ainda, de seres angélicos. É como se uma criança que está no primário quisesse estudar matérias da faculdade, do doutorado. Vamos devagarzinho fazer o curso primário, aprender a escrever, aprender a ler com qualidade. E à medida que avançamos, novas propostas de trabalho, um pouco mais complexas, vão aparecendo. Quando a gente quer fazer o que está lá na frente, a gente não dá conta do que condiz ao nosso momento evolutivo. E encarna e desencarna e, na verdade, não fez nada. Ficou apenas tentando fazer o que não correspondia à sua própria atividade. Existe uma outra história, daqui a pouco eu fecho aqui o Código Penal, muito interessante, que nós até reescutamos ontem, numa atividade que realizamos. Existia um companheiro, no Rio de Janeiro, se não me engano, que tinha uma farmácia. Vocês já devem até ter escutado essa história. Uma família, tudo organizado. Quando ele conhece Chico Xavier, o seu trabalho, o que é que ele faz? Descobrir o objetivo da minha existência. Vende a farmácia, vende tudo e vai ficar junto a Chico Xavier. Chega lá de mala e cuia e diz, Chico, vim aqui para te ajudar no que você precisar. Chico diz, ô meu amigo, um mourão, vocês sabem o que é mourão? Aquela estaca da cerca. A gente coloca um mourão colado no outro? Não. Para fazer a cerca, é necessário que exista uma certa distância entre um mourão ou uma estaca e a outra. Por quê? Porque assim existe um equilíbrio em toda a cerca e uma distância maior consegue ser percorrida. Se a gente colocar um do lado do outro, a gente vai precisar de mais mourões para fazer a nossa cerca. E como nós, aqui na Terra, temos ainda mourões muito tímidos, porque existem pessoas com capacidade de ajudar, mas ainda muito timidamente. Então, aqueles que já desejam ajudar, não podem estar todos na mesma sala, no mesmo grupo, no mesmo setor. Precisam espalhar-se como esses mourões, para que consigam cobrir, rodear toda a terra no mesmo trabalho que é o trabalho do Cristo. E então Chico diz, meu amigo, volte à sua cidade, reabra a sua farmácia, a sua presença é importante lá, floresça onde Deus te plantou. Porque a gente quer florescer no que o outro faz, no trabalho do outro, como se o nosso não tivesse importância. Mas continuando o código. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito,
Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Ou seja, os sofrimentos pelos quais nós estamos passando atualmente, a grande maioria deles está associada diretamente às nossas imperfeições. A maioria das coisas que viemos fazer na Terra não foram expiações. A grande maioria das coisas que viemos fazer aqui foi aprender e reaprender. As expiações vêm em doses homeopáticas. Se nós fôssemos expiar, expurgar de uma vez todo o mal que já fizemos, nós levaríamos muitas e muitas encarnações só expiando. A misericórdia de Deus permite que numa dose homeopática de sofrimento, nós demos conta de atrocidades que nós cometemos. Então a lei de causa e efeito não é proporcional, como muitas vezes imaginamos. Aí é a lei de Talião, que é outra coisa. Então, se nós fizemos um determinado mal a alguém, outro mal a outra pessoa, muitas vezes esses males convergem, são amenizados num grande bem que podemos fazer. Vemos na história companheiros que fizeram grandes males, mas que mais tarde conseguiram voltar realizando grandes benefícios à humanidade. E o amor cobre uma multidão de pecados. Porque, como nos disse Ezequiel, no Antigo Testamento, que ainda estudamos muito pouco, disse o Senhor Deus: por mim mesmo juro, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Esse é o objetivo. Não é punir, não é fazer sofrer, não é exterminar o pecador, mas o pecado, o equívoco, é convidar aqueles que, como o filho pródigo, resolveram pegar a sua parte da herança e se distanciaram do Pai, do Criador, é convidá-los a retornar. E na parábola do filho pródigo, quando esse filho retorna, o que é que o pai faz? Haroldo Dutra Dias nos diz que aquele pai, conforme a sua cultura, conforme a sua idade, ele normalmente não corria, não saía por aí abraçando, afagando os seus filhos. Naquela cultura, o pai caminhava lentamente. Quanto mais lentamente, mais tranquilamente realizava as suas tarefas, maior a sua virtude, maior a sua sabedoria, maior o seu respeito. Mas quando aquele filho ingrato retorna, o que o pai da parábola faz? Ele corre na direção do seu filho. Ele abraça o seu filho, ele afaga o seu filho. E ele faz uma festa para receber o seu filho de volta. Essa mensagem de Jesus nos diz: o objetivo de Deus, como Pai, é que nós aprendamos, é que nós retornemos ao seu regaço amoroso e não que nós soframos. O sofrimento que Deus nos convida é apenas o sofrimento do crescimento. Então existem dores pelas quais nós passamos que não são expiações, que estão relacionadas às provas. Quando a gente vai aprender uma coisa que a gente não sabe, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com inglês. Cris, que está ali sentada, que sabe bastante de inglês, sabe bem disso. Por mais que eu me esforce, não entra. E causa um sofrimento muito grande. Quando a gente não consegue aprender uma coisa, quando algo é difícil, a gente sofre. A gente é constrangido a uma coisa que está incomodando. As pessoas aqui que têm um pouco mais de idade, quando apareceu internet, computador e tudo isso, imagino que aqueles que se interessaram por conhecer sofreram um pouquinho. Tiveram que readaptar-se, antes era botão, daqui a pouco é com o dedo. E isso causa um sofrimento. Mas o outro sofrimento, o do resgate, o do reajuste, não foi Deus que nos convidou a ele. Ele apenas permitiu que utilizássemos o nosso livre-arbítrio, mas nos convida incessantemente a retornar, porque, como nos disse o Código Penal, as imperfeições que ainda possuímos são a maior causa dos nossos sofrimentos.
Porque se eu sou egoísta, tenho essa imperfeição, vou atrair para a minha vida circunstâncias atreladas ao egoísmo, e isso me fará sofrer. Não foi Deus que colocou aquela pessoa para me testar, para me aborrecer. Sou eu que atraí aquela pessoa. Fui eu que coloquei uma algema no meu braço e outra no braço da pessoa, e agora estou reclamando. Mas para finalizar a nossa fala, gostaríamos de mais uma vez deixar registrada a nossa imensa gratidão a Allan Kardec. E finalizando com um texto dele mesmo sobre fora da caridade não há salvação. Para que tiremos da nossa mente a imagem apenas do Kardec intelectual e lembremos que, antes de tudo, ele foi escolhido por ser um homem de bem. E ele diz assim: certamente não me cabe inventariar o bem que já pude fazer, mas do momento em que parecem esquecer tudo, é-me lícito, creio, trazer a lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz mal a ninguém, que hei praticado todo o bem que esteve ao meu alcance. E isto, repito, sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja. A esse respeito, trago tranquila a consciência, e a ingratidão com que me hajam pago em mais de uma ocasião não constituirá motivo para que eu deixe de praticá-lo. A ingratidão é uma das imperfeições da humanidade, e como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso desculpar os outros, já que nos desculpem para que nos desculpem a nós, de sorte a podermos dizer, como Jesus Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o mal. Nunca, entretanto, compreenderia aquela que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. Queridos amigos, conheçamos um pouco mais a vida do nosso codificador e encontraremos nele um grande mártir, um grande exemplo de sabedoria, de amor, de bom senso para os nossos dias. Porque, como nos diz Casimiro Cunha, o Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muito obrigada, Allan Kardec, por trazer essa luz em nome de Jesus, para que agora estejamos todos aqui reunidos, congregados em torno dessa grande luz que vem de Deus. Paz a todos e muito obrigada. Aproveitamos ainda para convidar a todos para o dia 25 de outubro, o último domingo, em que daremos continuidade ao estudo do livro Jesus o Lar. E no dia 25 teremos a Márcia Prates conosco, elucidando-nos mais um capítulo deste livro, Jesus no Lar.
e que agora, banhados ainda pelas palavras dessa jovem, que nos traz tanto esclarecimento e que nos ajuda a compreender a missão do codificador, que agora nós possamos dizer ao nosso Mestre, Senhor Jesus, o quanto agradecemos por Ele ter permitido que espíritos de escola, como o do professor Rivail, nosso Allan Kardec, viesse à Terra em tantas e tantas vezes, trazendo para os homens, ainda tão distantes da lei divina, trazendo para os homens a mensagem tua, Senhor. Que os sentimentos que agora cultivamos, de fraternidade, de confiança nas leis divinas, que esse sentimento nos acompanhe aos nossos lares, às nossas tarefas nessa semana, a todas as tarefas que temos na casa espírita, em nossas profissões. Abençoa, Senhor, os nossos queridos, aqueles que permitisse, Senhor, que viessem conosco nessa encarnação. Abençoa também os que já partiram, aqueles que no plano espiritual também continuam ligados a todos nós. Que assim, agradecendo pelo momento que passa e pelo momento de reunião, que com tua permissão e do nosso Pai, nós encerremos a reunião desta manhã. Graças a Deus, que assim seja.